A criatividade, ninguém se falava nela até 1926, quando o filósofo e matemático Alfred Whitehead surgiu com a palavra. E, além disso, a criatividade vem sendo definida como a mera solução de problemas. Aí eu pergunto a vocês, será que a criatividade, em toda a sua complexidade, ela pode ser resumida a isso? Então, o que é criatividade? A criatividade, por si só, já é um paradoxo. Pensa bem, é uma palavra que define uma ação que não necessariamente é definível. Engraçado, né? Para mim, a criatividade é uma das mais recentes questões filosóficas da atualidade. Porque ela é uma pergunta simples, o que é a criatividade, que exige uma resposta complexa. Assim como no mito da caverna de Platão, para quem não conhece, são prisioneiros que vivem só vendo sombras, e as sombras são a realidade deles. Mas quando eles se soltam e saem da caverna, eles descobrem a verdadeira realidade. E é isso que a criatividade é para a gente hoje, uma mera sombra na parede. É muito superficial o nosso conhecimento sobre criatividade. Então eu convido vocês hoje para refletir comigo sobre o que é criatividade, mas a gente vai refletir através de 3 perguntas principais. Por favor, levanta a mão quem aqui se julga criativo. Nossa, gente, vocês estão mal, hein? Quem acha que não é criativo de jeito nenhum? Pode levantar a mão também, não tem problema. Aí, ó, um corajoso. Obrigado, viu? Criatividade, ninguém ensina ela pra gente. A gente simplesmente é. A gente nasce com ela. É instintivo, é uma coisa intuitiva do ser humano. E o maior exemplo disso são as crianças. As crianças sempre têm uma resposta ou uma reação totalmente inesperada ou não ortodoxa, se vocês preferirem, sobre situações do cotidiano. E as crianças são tidas como as mais criativas justamente porque elas não têm medo de errar. Elas não têm medo de cair, de levantar, de explorar, de se arriscar. E para a gente entender a importância do erro, existia um servo que trabalhava num castelo e todo dia ele saía do castelo e ia até um poço, passando por uma estrada de terra. Ele pegava um balde, um em cada mão, só que um dos baldes estava furado. E quando ele chegava no castelo de volta, a água do balde estava pela metade. E isso acontecia todos os dias. Até que um belo dia, o balde, né, se sentindo inútil, se sentindo errado na situação, ele falou, pô, desculpa, eu sei que eu podia ser melhor, eu podia não ter o buraco e conseguir trazer a água. E o servo respondeu, você já reparou o caminho que a gente faz do poço até o castelo? O seu lado, onde a água vaza, a terra é regada e é onde nascem as flores. E são as flores que eu uso para enfeitar o castelo. Isso nos leva à segunda pergunta. Quem aqui já pensou fora da caixa? Foi rápido, hein? 2. Eu pergunto a vocês, como é que a gente pode pensar fora da caixa, ou se vocês preferirem fora do balde, se tudo que a gente conhece está dentro da caixa? Nada original. Nós mesmos não somos originais. Nós somos a mistura dos nossos pais e de todos os nossos ancestrais. E por que seria diferente com as ideias? Imagine que tudo que a gente conhece está dentro desse círculo. E todas as combinações possíveis de dentro desse círculo estão nesse círculo de fora. Conforme a gente vai descobrindo as coisas e combinando essas coisas de dentro do círculo e invadindo o segundo, a gente abre novas possibilidades. E com essas novas possibilidades, a gente gera novas possibilidades que estão no círculo de fora. Isso é o possível adjacente. Mas você nunca consegue chegar no terceiro círculo sem passar pelo segundo. Então é um processo. A música é um ótimo exemplo do possível adjacente. As notas musicais são sempre as mesmas. Elas não mudaram até hoje. Só que a forma com que você combina essas notas, o instrumento que você usa, a sequência que você coloca, o espaço uma da outra, você gera novas músicas, novos estilos musicais. E se não tivessem inventado os estilos anteriores, a gente nunca ia ter chegado nesses. Então, criatividade é criar limitações para obter infinitas possibilidades. Vocês já repararam que quando um cientista cria alguma coisa, ele é inteligente, mas quando um artista cria alguma coisa, ele é criativo?
A arte é a maior evidência da existência da criatividade. Agora, se a arte é subjetiva, ou seja, ela está aberta à nossa interpretação, por que a criatividade não seria? Isso acontece porque o que a gente enxerga é sempre baseado nas nossas experiências, naquilo que a gente vive, no que a gente conhece, no que a gente acredita. Então, criatividade ela é pessoal, como ela é universal. Todo mundo é criativo, mas cada um tem uma visão particular da criatividade. Platão acreditava no mundo das ideias, que ele chamava de mundo inteligível. E nós, seres humanos, a gente tem acesso a apenas uma parcela desse mundo. E esses fragmentos a gente passa pelo nosso filtro pessoal e devolve ele para o mundo de uma forma única e especial. Então, isso nos leva à terceira e última pergunta. Como é o seu processo criativo? Aqui eu separei 2 trechos do filme O Náufrago. Mas reparem bem em como ele faz para atingir mais ou menos o mesmo objetivo. Além das nossas experiências, a criatividade ela é baseada no contexto que ela está inserida. Ou seja, na ilha ele teve que se virar de uma forma, na cidade ele se vira de outra. E o mesmo acontece com a gente. A criatividade é universal quando nos dá as possibilidades do que pode ser. E pessoal na hora de escolher a melhor opção. Então, o contexto que você se encontra é também um determinante para como vai ser a sua criatividade. Eu não posso nem falar que a criatividade depende do ponto de vista. Porque a gente pode olhar exatamente do mesmo lugar, do mesmo ponto de vista e enxergar coisas completamente diferentes. Então, a criatividade ela está mais relacionada ao observador em determinado contexto do que ao ponto de vista em si. Então, a criatividade é relativa. Ela depende de uma série de condições, de contextos e de observadores para que ela possa ser definida. Quem sabe, nem seja interessante a gente chegar num consenso sobre o que é criatividade. E sim no que ela significa para cada um de nós. Então, quando vocês chegarem no seu significado de criatividade, no que ela quer dizer para você, compartilhe comigo. Muito obrigado.